Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, amém? A todos que estão nos acompanhando também na internet, a paz do Senhor continue reinando sobre a tua vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você encontrou, você pode dizer um glória a Deus bem forte? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 32, a partir do 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: eu sou Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome de Jacó, mas sim de Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me e peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Bendito seja a palavra de Deus, e todos nós dizemos amém. Existem coisas na nossa vida que nos incomodam. Você deve ter coisas que te incomodam. Eu falo uma coisa corriqueira no meu dia a dia. Tem algumas coisas que me incomodam. Primeiro, é alguém deixar a luz em lugar que não tem ninguém. Deixar a luz acesa. Gente, isso me incomoda. Uma goteira da torneira ou do chuveiro fica pingando. Incomoda. Quem sabe alguém aqui pode nos dizer: olha, quando eu estou andando no trânsito aqui de Newark, os caras ficam buzinando atrás de mim. Isso me incomoda. Um pernilongo à noite, às vezes dentro da sua casa, você está dormindo e vem um pernilongo no teu ouvido, incomoda. Mas diante dessas coisas tão corriqueiras que podem nos incomodar, um som alto da casa do vizinho, quem sabe, mas tem outras coisas que nos incomodam e nos apertam muito mais. Eu diria que uma notícia não muito agradável, diante de um diagnóstico, de um exame que você faz, o médico diz: você está com determinada enfermidade. Quem sabe a perda de um trabalho, a perda de um ente querido, também incomoda a gente. Tem coisas na vida que nos incomodam. E eu não sei se você tem esse pensamento, porque às vezes acontece isso comigo. Tem situações que me incomodam, que chegam ao tal ponto que eu fico perguntando para mim mesmo: como é que vai ser a minha vida amanhã? Como eu vou fazer? Como eu vou resolver essa situação até amanhã? Eu preciso fazer alguma coisa. Situações, quem sabe, eu falo por mim, que às vezes pode até tirar o meu sono. E tem coisas que realmente tiram o nosso sono. Alguns podem até dizer: não, mas eu durmo bem, mas durante a madrugada você pode acordar e perder o sono de vez. Coisas que incomodam a gente. Por que eu estou falando isso para você? Porque Jacó está numa situação muito parecida. Jacó está numa situação porque algo está incomodando. E a pergunta que vem na mente dele é o seguinte: como que vai ser amanhã? Mas por que ele está preocupado? Como vai ser o amanhã? Como que vai ser a minha vida amanhã? Por que ele está preocupado com isso? Deixa eu trazer para você a tua memória um pouco da história de Jacó. Jacó é filho de Isaac, filho de Rebeca. E quando Rebeca foi dar à luz, haviam duas crianças que estavam ali para nascer. Esaú é seu irmão, é o irmão mais velho. E Esaú é o primeiro que vem que se dá à luz.
E diz a palavra de Deus que quando Esaú estava saindo, a mãozinha de Jacó estava segurando no tornozelo, no pé de Esaú. Aquela cena diante das parteiras, ou aquela cena perante aos pais, traz ao seguinte, que definiram até o nome dele, e colocaram o nome dele de Jacó, que na tradução, se a gente for procurar, significa o seguinte: eu quero tomar o lugar do outro. Ou, para ser um pouco mais formal, como alguns dicionários a gente encontra, é usurpador. Você pode entender isso, que durante toda a infância, todo o crescimento desse rapaz, por onde ele passava, como que é seu nome? O meu nome, eu sou aquele que quero tirar o teu lugar. Como que é seu nome? O meu nome é aquele que eu quero tomar o teu lugar. Como é que é seu nome? Meu nome é usurpador. Meu nome é enganador. Esse é meu nome. E por toda essa vida, essa vivência, essa experiência que ele foi tendo, isso aí, de uma certa forma, é desagradável. Porque é uma palavra que incomoda. Chega um momento na vida de Jacó, junto com o seu irmão Esaú, que Jacó está comendo lentilhas, um prato de lentilha na casa dele. E Esaú era um caçador, ele chega cansado daquele dia, ofegante, ele chega com fome. E quando ele olha para Jacó, falou: me dá esse prato aí de lentilha que eu quero comer tudo. E ele diz: não, peraí, tem um preço esse prato de lentilha. Aí Esaú: fala aí, o que você quer que eu pago? Falou: esse prato é o seguinte, se você me der a bênção da primogenitura, a tua bênção da primogenitura, eu te dou o prato de lentilha. Na hora, Esaú não vacilou, ele falou: tá bom, é tua a bênção da primogenitura. E aí ele pegou o prato de lentilha e comeu o prato de lentilha. Mas um tempo está se passando, Isaac, o seu pai, ele está doente, está velho. E chega um momento que Jacó ele engana Isaac. E ele se coloca no papel de Esaú, para receber a bênção da primogenitura. E quando ele procura Isaac, ele se apresenta, e o pai já não enxergava muito bem, pergunta: quem é você? E ele fala: eu sou Esaú. E o pai dá a bênção sobre a vida dele. Pode ser que você não entenda muito sobre essa bênção da primogenitura naquela cultura do Antigo Testamento. Porque hoje, para nós, o irmão mais velho, a irmã mais velha, é aquele que cuida do seu irmão. Não tem benefício nenhum. Leva teu irmão junto, leva tua irmã junto, junta os teus irmãos aí, vão fazer tal coisa, vão limpar a casa. O irmão mais velho, a irmã mais velha é isso para a nossa sociedade atual. Mas na época, a bênção da primogenitura realmente era um benefício enorme para o filho mais velho. Para você ter ideia, 50% da herança do pai era do filho mais velho. Olha que coisa maravilhosa. E tantos outros benefícios que o filho mais velho tinha, como autoridade da casa quando o pai falecia. Jacó toma a bênção da primogenitura. Esaú chega e vai procurar o pai e diz para ele: pai, está na hora do senhor me abençoar com a bênção da primogenitura. Ele falou: mas eu já te abençoei. Ele falou: não pode, eu estava fora. E não, você já esteve aqui. E nesse caso, Esaú toma conhecimento que Jacó tinha roubado a bênção da primogenitura. A palavra de Deus diz que Esaú, ele até fala o seguinte: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. A mãe toma conhecimento disso, avisa Jacó e diz: filho, foge, que assim que teu pai morrer, Esaú, teu irmão, vai te matar. E a mãe, para não perder um dos filhos, fala: vai embora, filho. E ele sai, ele foge. No decorrer da caminhada, a história assim vai se desenrolando. Chega um ponto que quando Jacó casa, ele se apaixona por uma menina chamada Raquel, mas o pai dela, Labão, engana Jacó e dá Lia. E ele fala: o que eu tenho que fazer para ter Raquel? Porque eu queria Raquel, né? Porque a nossa tradição aqui é o seguinte: a filha mais velha tem que casar primeiro, não pode ser a filha mais nova. Mas ninguém me falou nada. Eu falei: mas é a nossa tradição. O que eu tenho que fazer para ter Raquel? Eu falei: então você tem que trabalhar mais 7 anos comigo aqui. E ele ficou mais 7 anos com o sogro e casou depois com Raquel. Você sabe da história. A
tiveram filhos, ele teve mais 2 servas, 2 concubinas. Vai passando o tempo e ele quer voltar para sua casa, ele quer voltar para sua terra. Mas tem uma coisa que tem lá, tem Esaú. E ele prepara toda a sua comitiva, com seus servos, com suas esposas, com seus 11 filhos, e ele separa alguns presentes para dar para Esaú, assim que ele se encontrar. Mas ele está um pouco temeroso nessa situação. E chegamos então no capítulo 32. E a pergunta que está na cabeça de Jacó é: o que vai ser de mim amanhã? Como é que vai ser o meu encontro com meu irmão amanhã? Quem sabe eu ou você esteja pensando em alguma coisa. Você está aqui comigo, mas a tua cabeça já está pensando no amanhã. Já está pensando na semana, como que vai ser para pagar a conta, como que vai ser para dar uma resposta, como que vai ser para tomar aquela decisão, como que vai ser para fazer aquela escolha, como que vai ser para eu resolver aquele problema, como que vai ser amanhã? Deus, diante desse texto, vai nos dar algumas direções. Deus, diante desse texto, vai nos dar algumas orientações que a gente deveria tomar. A primeira lição nós vamos encontrar no versículo 24, a primeira parte do versículo 24, a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: Jacó, porém, ficou só. E a primeira lição que eu aprendo aqui é o seguinte: troque a confusão que está dentro de você, troque a confusão que está dentro de você pela oração. Eu vou repetir para você degustar. Troque a confusão, o conflito que você está sentindo dentro de você pela oração. Jacó ficou só. E esse ficar só de Jacó não é no sentido de buscar a solidão para fugir dos problemas. Porque tem situações na vida que a gente busca a solidão para fugir. Tem situações nessa vida que a gente busca a solidão para ir para dentro de uma caverna. Mas esse ficar só, quem vai traduzir essa ideia melhor para nós, é o que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, o próprio Jesus dizendo: quando você for orar, você entra no seu quarto, feche a porta, e com seu pai, que está em secreto, fala com ele. Esse ficar só de Jacó é justamente para isso. Eu vou orar. Eu estou angustiado, eu estou agoniado, eu não posso ficar dessa maneira. Ele vai orar. Mas por que Jesus, quando ensina em Mateus 6,6, ele diz: feche a porta? Uma questão simples. Feche a porta porque para você ficar isolado do mundo. Feche a porta para você ficar isolado desses pensamentos que estão conflitando a tua mente e trazendo angústia para o teu coração. Vai orar. É por isso que eu fecho a porta. Deixa eu trazer um exemplo para você entender o que eu quero te dizer sobre pensamentos que nós temos, e eu chamo até esses pensamentos de desarticulados, pensamentos que são desconectados com a nossa vida real. Às vezes numa conversa, 2 pessoas estão conversando e uma delas fala: nossa, a economia da América não está fácil não. Você viu, as coisas do supermercado estão subindo tudo, a gasolina está subindo. Eu estou sabendo aí que segundo semestre nós vamos passar por recessão. E outra coisa, além da recessão não vai ter trabalho não, vai ter diminuição do trabalho. A pessoa que está ouvindo isso falou assim: pronto, eu vou perder o trabalho. Aí ele está na companhia dele, está trabalhando, de repente uma pessoa que era um colega dele não está mais. Aí pronto, mandaram o cara embora. Já está começando a recessão. E aí como é que vai ser? Acabei de comprar um carrinho agora para melhorar um pouco a minha situação, da minha qualidade de vida com a minha família. Como é que eu vou pagar o carro? Meu Deus do céu, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado até para o meu sogro. Mas se eu pedir dinheiro emprestado para o meu sogro, como que vai ser? Porque eu vou ficar refém dele. Mas se eu ficar refém dele, eu vou ter que chegar para minha esposa, eu falo: olha, eu perdi o trabalho, eu vou ter que pedir dinheiro para o seu pai, e nessa situação eu vou ficar em refém, a minha esposa vai ficar chateada, e não sei o que lá, eu vou ter que largar da minha esposa. Aí eu vou ter que explicar para os meus filhos que eu perdi o trabalho, pedi dinheiro emprestado para o meu sogro, e larguei a mãe deles, e falo: olha, vocês são ingratos mesmo, eu vou largar vocês. Vocês estão percebendo o que está passando na cabeça de uma pessoa dessa? Esse tipo de coisa pode passar na minha e na sua cabeça. Pensamentos que não são reais.
pensamentos que são desarticulados, pensamentos que estão desconectados, são pensamentos que eles têm um começo, mas não têm fim. Ele começa de um jeito e não termina, ele vai, aí você já pensa em outra coisa. É assim que a mente humana, quando a ansiedade, o medo, a insegurança, o temor, o pânico, começa a abraçar o nosso coração, é assim que a gente pensa. Quando Jesus fala para mim e para você, feche a tua porta, não é somente a porta literal, mas é você fechar a porta e falar, eu quero agora ter um momento só com o meu Deus. Você há de convir comigo, meu irmão e minha irmã, você acha que Deus precisa saber, tomar conhecimento de você, falando para Ele o que você está passando? Ele sabe todas as coisas, mas por que Ele manda a gente orar? Porque eu tenho que falar, porque quando eu falo, eu coloco para fora, quando eu falo, eu não deixo os pensamentos correrem aqui dentro da minha mente. Esse negócio, eu vou orar com Deus em espírito, especialmente antes de dormir. Meu irmão, não tem jeito. Vou orar em pensamento agora. Senhor, obrigado pela noite, obrigado pelo dia. O pensamento tomou conta da situação. Você dorme. É isso que Jacó está fazendo. Eu vou orar. Eu não sei se você tem essa informação, mas 60% dos salmos, são 150 salmos, 60% dos salmos foram escritos por pessoas que estavam angustiadas. Sabe qual é a sugestão que a gente recebe? Escreva as suas orações, mas você tem que falar, você tem que abrir tua boca para falar com Deus. Você tem que rasgar o teu coração e dizer, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu tomei uma notícia, essa notícia está me incomodando, Senhor, eu recebi um diagnóstico, isso aqui está me dando medo, Senhor, como que vai ser? Pai, como que vai ser o meu amanhã? Jacó ficou só. Quero fazer uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Quanto tempo que já faz que a gente não tem tempo para acertar contas com Deus? Quanto tempo que já faz que a gente não tem um momento que a gente entra no nosso quarto? Queridos, o teu quarto pode ser a tua sala, o teu quarto pode ser a tua cozinha, o teu quarto pode ser aqui na igreja, aqui nesse templo. O importante é que quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e falo com meu Deus. Eu falo com meu Pai. É isso que você precisamos entender. Qual foi a última vez que eu tive esse tempo com Deus? Para me reconciliar com Ele, para compartilhar com Ele e falar dos meus pecados para Ele. De dizer para Ele que eu sou fraco, de dizer para Ele que eu preciso da sua ajuda, de dizer para Ele, Pai, sem o Senhor, eu não sei qual a decisão que eu tenho que tomar. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Essa é uma orientação que Deus está nos dando nessa manhã. A segunda lição que eu aprendo aqui está no versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, Jacó disse, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. A segunda lição que eu aprendo aqui, que eu e você precisamos aprender, é troque o seu conflito secundário pelo seu conflito principal. Eu vou repetir. Troque o seu conflito, o seu confronto secundário pelo seu conflito interno, que está dentro aqui, que é o conflito principal. Queridos, qual que é o conflito secundário de Jacó? Esaú, o seu irmão. Qual que é o conflito principal dele? Ele mesmo. Por onde Jacó passava, desde pequeno, na infância, na adolescência, como jovem, como adulto, por onde ele vai, ele é chamado de usurpador. As pessoas olham para ele dessa maneira. Ele é enganador. Não dá para acreditar no que ele fala. Ele quer tomar o meu lugar.
Jacó é esse tipo de pessoa. É assim que Jacó está se sentindo. E nós precisamos entender, porque o conceito de bênção, na época que Jacó estava pedindo uma bênção, é diferente do conceito da bênção que nós pedimos hoje para Deus. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para você. Vamos fazer de conta que uma igreja evangélica, não é essa, uma igreja evangélica, não qualquer outra parte aí do mundo que seja, uma igreja evangélica está tendo um culto nesse momento, como está acontecendo aqui. E de repente aparece um anjo de 3 metros de altura, de 6 feet de altura, aqui. E esse anjo, ele traz 2 cestas. E o povo está alvoroçado. O que é isso? O que o anjo está fazendo? E o anjo chega e fala assim: olha, eu vou colocar uma cesta desse lado aqui, e eu vou colocar outra cesta desse lado daqui. Eu quero lembrar vocês de uma coisa, eu vou contar até 3. Nessa cesta aqui, eu estou colocando, segundo a ordem de Deus, eu estou colocando apartamento na praia, eu estou colocando uma maleta de 10 milhões de dólares aqui dentro, eu estou colocando a tua promoção na sua companhia, onde você trabalha, eu estou colocando o carro 0 que você vem pedindo, eu estou colocando aquela situação daquela fazenda, está aqui, está nesse cesto. E eu vou contar até 3, mas antes disso, deixa eu falar, nesse outro lado, nesse cesto, tem o fruto do Espírito Santo, é o amor, é a alegria que vem do Senhor e ela é a tua força, é a paz que excede todo o nosso entendimento, é a paciência, é a mansidão, é o domínio próprio, é a longanimidade, está sendo colocado nesse cesto aqui. E agora eu vou contar até 3 para vocês. E vocês podem sair do banco. E vocês vêm pegar as suas bênçãos. Pensa eu comigo, que quando o anjo falar já, muita gente vai sair do banco. Natural por isso. Mas a maioria da igreja vai correr para esse cesto aqui. Não, e vai ter uns irmãos brigando. Não, eu peguei primeiro o apartamento na praia. Não, é meu. Não, mas a fazenda aqui é minha. Não, é minha. Olha, não, essa maleta é minha. Não, é minha. E poucos virão para esse lado aqui. Poucos virão para esse lado. Eu acho que até o anjo ia pensar: meu Deus, não estou entendendo nada que esse povo está fazendo. Porque esse cesto é o melhor para eles. É o melhor para eles. Eles estão pegando coisas que são da terra, coisas que são terrenas. Jacó não está pedindo mais rebanho, Jacó não está pedindo mais dinheiro, ele já está rico. Jacó não está pedindo nada disso, Jacó não está nem pedindo para aquele anjo: olha, é o seguinte, você tocou na minha coxa, me desconjuntou, agora eu estou mancando, você tem que me curar agora. Não foi isso que Jacó está pedindo da bênção. Jacó está pedindo: mexe aqui dentro. Mexe aqui dentro, Senhor. É aqui que está tudo fora do lugar. Eu sei que eu tenho um problema amanhã para resolver com meu irmão, mas antes de tudo, o Senhor precisa resolver o que está aqui dentro. Mexe aqui dentro, Senhor. Mexe aqui dentro. Versículo 27 diz o seguinte: disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E assim o anjo disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa a visão que as pessoas têm de você. O que importa é como Deus vê você. É isso que eu tenho que dar mais importância. Como é que Deus me vê? Eu vejo pela história de Gideão, um anjo do Senhor aparece para Gideão lá no livro de Juízes, e ele fala: varão valoroso. Gideão diz: quem? Eu? Não. Mas é assim que era o olhar que Deus tinha para Gideão. Uma das coisas que Deus está tocando na ferida, no conflito principal da parte de Jacó, é a identidade dele. Deixa eu falar uma coisa para você de uma experiência que eu vivi. Eu já contei algumas vezes aqui para vocês que quando eu vim ao mundo, né, minha mãe me gerou. Eu nasci
Meu pai nos abandonou. Era um relacionamento de um namoro que ela tinha, e eu estou falando de um namoro, não é do século, não é do ano passado, não é de 1990, estou falando da década de 60. Minha mãe já tinha sido casada, desquitada, porque não tinha até então o divórcio. Mulher desquitada na época era complicado, e ela tinha um namoro com meu pai até às escondidas, para você poder entender melhor. E dentro desse relacionamento, eu apareci. Quando apareci, meu pai foi embora. No decorrer da minha infância, especialmente na escola, teve uma palavra que me incomodava muito. Porque, especialmente nos dias de comemoração ao Dia dos Pais, tinha a escola, né, as professoras nos ajudavam a fazer uma lembrancinha, né, tem até hoje, né, isso nas escolas. E a gente chegava para o pai e entregava para a mãe, quando era Dia das Mães, assim por diante. Eu, no Dia dos Pais, era uma luta para mim, que eu fazia lembrancinha, chegava em casa para minha mãe, mas aquilo não me contentava. E tinha uma palavra que me incomodava muito, porque além do sentimento de rejeição que tinha brotado no meu coração, havia uma outra palavra que me incomodava. E essa palavra dizia o seguinte: ele é um bastardo. Eu acho essa palavra tão pesada, bastardo, que eu como criança, sabe, era um palavrão para mim esse tipo de coisa. Imagina chamar o seu bastardo, para mim era um palavrão esse tipo, mas aquilo me incomodava, aquilo me afetava, e foi me afetando dentro da minha infância, dentro da minha adolescência, juventude. Eu só fui ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus aos meus 36 anos. E mesmo no meu encontro com Jesus até então, eu tinha uma ferida dentro de mim. Mas teve um dia que Deus marcou uma data comigo, falou: eu vou te curar hoje. E a cura, se o Léo puder colocar para mim, está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Porque aquilo foi uma revelação ao meu coração. E diz assim, João, capítulo 1, verso 12. 12. Você está no 14. Cadê o 12? 1, 2, 3 e 12. Eu vou ler aqui. Achou? Verso 12. Mas a todos, está falando de Jesus, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Eu não tinha pai. Eu não chamava ninguém de pai. Era uma área da minha vida que era arrebentada. Eu não tinha filiação. Vou emendar um pouco mais da minha história. Meu pai, quando eu nasci, ele não me registrou. Eu não tinha filiação. Um dia minha mãe ligou para ele, localizou ele e falou: olha, seu filho precisa registrar, porque naquela época era o pai que registrava. Meu pai foi então me registrar. Eu tinha 2 anos e meio para 3 anos. E quando registrou, ele colocou meu nome errado e colocou o nome dele errado. Ou seja, piorou. Legalmente dizendo, eu não tinha nem filiação. Meu pai não existia e eu com aquele nome errado. As coisas só foram se consertar porque Deus colocou uma pessoa, uma amiga minha que era formada em Direito, era advogada, e um dia, não sei porquê, porque eu não sou de comentar essas coisas para as pessoas, eu contei para ela a história, mas Deus tinha um propósito, mesmo até então não conhecendo Ele. Eu tinha 22, 23 anos, contei a história para ela, e ela achou interessante, falou: Geraldo, teu pai ainda está vivo? Está vivo. Então é o seguinte, eu vou procurar o seu pai, sabe onde é que ele está? Sei a cidade onde é que ele mora, então eu vou atrás dele. Não mexe com isso não, deixa para lá. Ele está vivendo a vida dele, eu estou vivendo a minha, deixa ele lá. O sentimento de rejeição, falando mais alto. O sentimento de não ter uma filiação, está falando mais alto, não tem um pai. E ela vira para mim e fala: não, eu vou só porque, não é por você que eu estou fazendo isso. É pela sua geração, é pelos seus filhos, porque um dia você vai ter que contar para os seus filhos de onde você veio. Ele tem que consertar isso. Irmãos, ela conversou com ele, passou 6 meses, ele fez uma averbação, acertou tudo, meu nome está certo, tive que trocar tudo, RG, CPF, tudo certinho, e nas escolas mudar tudo o meu nome é igual, meu nome está certinho, e o nome dele também está certinho. Mas a ferida ainda estava aqui. Quando eu li esse texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus, Deus te deu o poder de se tornar filho do Pai.
E aí eu descobri, eu tenho um pai. Eu não sabia que eu tinha um pai. Eu não sabia que tinha um pai que estava cuidando de mim, eu não conhecia ele, eu tinha um pai. E Deus me curou do meu conflito principal. Porque foi a partir daí que eu fui entender o que é ser um pai, de ter filhos. Já falei para vocês, por isso que eu digo que Deus, na minha vivência de ser pai, na experiência, no início, eu fui um pai carrasco dos meus filhos. Não um pai que batia, mas a minha palavra era muito pesada. Minha palavra era dura, porque eu não tinha referência nenhuma de pai. Eu achava que era daquele jeito. Eu achava que aquilo era o melhor. Mas quando o pai me ensinou, até a minha família mudou. Troque o teu conflito secundário pelo conflito principal na hora de você falar com Deus. Se você estiver entendendo, você pode dizer amém. Terceira e última lição que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Eu posso encontrar ele no versículo 31 de Gênesis 32. Verso 31 diz assim: E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e maquejava da sua coxa. Aqui é uma outra lição para a gente que é interessante. É trocar o nosso medo, trocar as nossas dúvidas, trocar a nossa ansiedade pela fé em Jesus Cristo. Quando eu faço isso, algo novo vai acontecer. Deixa eu contar para você o que vai acontecer nos próximos versículos. O sol está nascendo. Jacó não é mais Jacó, o nome dele é Israel. E agora ele vai atravessar o ribeiro. E quando ele está indo ao encontro da família dele, ele está mancando. Eles olham para ele e dizem: quem é aquele lá? Ué, mas parece Jacó. Não, mas não é, porque ele está mancando. E quando ele vai chegando perto, eles viram: é Jacó. Ele falou: não, eu sou Israel agora. Ele chega para a família e diz: olha, vocês vão à frente e levam esses presentes para o meu irmão. Agora, não tem mais medo. Por que ele não tem mais medo? Porque eu tive um encontro face a face com Deus. O medo caiu. O amor de Deus eliminou o medo que eu tinha do meu irmão. Vai à frente. Não, mas vai à frente, entrega os presentes para ele. Mas eu vou caminhando, porque eu estou maquejando. Vai indo, eu estou indo atrás. O medo não está mais no coração. Se meu irmão vai me matar ou não vai me matar, eu não quero saber. O importante é que eu estou bem. O importante é que eu estou sarado, eu estou curado. Eu quero ver meu irmão. Eu quero encontrar com ele, eu quero ter a oportunidade de vê-lo. Mas se ele quiser me matar, fazer o quê? São as consequências de coisas que eu fiz lá atrás no meu passado. Vou ter que pagar por isso. Mas eu estou bem. Esaú está vindo com 400 homens. E são homens guerreiros. Alguns com a camiseta do Flamengo, outros com a camiseta do Corinthians, do Cruzeiro, do Galo. Homens guerreiros. E quando eles chegam junto à comitiva, a família, eles dão uns presentes. Ele fala: onde é que está Jacó? Ele falou: Jacó está vindo lá atrás. O irmão com os 400 homens vai na direção de Jacó. Eu não sei você, mas tem algumas cenas na palavra de Deus que eu vejo, que eu gostaria de estar presente lá. Se eu pudesse entrar numa máquina de tempo e entrar lá e para ver a situação, tem algumas coisas, por exemplo, Mar Vermelho, eu queria estar vendo aquela situação. A gente vê no filme, não é verdade? Eu queria ver o nascimento de Jesus. Imagina a gente lá na manjedoura, vendo a estrela cadente, os pastores vindo, se reunindo e cantando, louvando Hosana, louvando a Deus, enfim. Tem algumas coisas, e essa é uma dos eventos da palavra de Deus que me chama a atenção. Eu queria estar lá para ver essa cena, mesmo não sabendo o final dela. Hoje eu sei o final, mas na época, quem sabe, eu não saberia, mas estava ali assistindo. Esaú está vendo, vem com os 400 homens, e ele vê Jacó. E quando ele chega próximo de Jacó, ele desce do cavalo. E ele vai na direção do irmão. Sabe o que a palavra diz? Esaú abraçou Jacó. Esaú beijou Jacó. E os dois começaram a chorar. E Esaú vira para Jacó e fala assim: meu irmão, eu não entendi até agora, você me deu um monte de presente. Não, mas é para remediar aquilo que eu fiz lá no passado com você, meu irmão. Você não precisa fazer nada, não precisa me dar nada. Sabe por quê? Porque Deus me fez rico, eu tenho tudo.
Não, esses presentes não são meus, esse presente fica com você. Jacó, eu só queria te encontrar, porque eu estava com saudade de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está aqui preocupado, o que vai acontecer amanhã, Deus está trabalhando por você lá fora. Mas além de Ele estar trabalhando por você lá fora, Ele quer te curar nessa manhã. O conflito principal que está no teu coração. Deus quer nos curar. Vamos orar? Meu irmão, minha irmã, eu falei algo para você dizendo que as pessoas têm uma visão de você, mas não são elas que escrevem a tua história. Elas podem até tentar escrever a tua história diante daquilo que elas veem em você, mas não são elas que escrevem a tua história. Quem escreve a tua história é o Senhor, e Ele está escrevendo uma nova história na sua vida, em você e através de você. Ele está escrevendo uma nova história. Quando eu olho para essa situação, eu vejo a nação de Israel. E você olha um pouco para a nação de Israel, você vê que há uma palavra sobre aquela nação. Quantos impérios que aquela nação já foi subjugada. O nazismo que ela sofreu. Canhões, mísseis que estão apontados para aquele país. Mas é um país que é uma grande potência mundial. É um país que já mostrou dezenas de judeus que ganharam o prêmio Nobel. Eles estão debaixo de uma palavra. E aquele país não se chama Jacó. Aquele país se chama Israel. Foi nesse capítulo 32 que Deus escreveu a história de Israel. Porque mudou o nome de uma pessoa. Porque ela entendeu que ela precisava ficar só com Deus. Ela entendeu que o conflito principal tinha que ser resolvido aqui. Os demais conflitos, crise financeira, Deus resolve. Problema conjugal, familiar, Deus resolve. Doença, enfermidade, Deus resolve. Mas tem um aqui que Ele só resolve quando você abre o teu coração.